Ah, então parece que agora foi. Não faz sentido o que eu fiz, mas funcionou. Funcionou, beleza. Então, são exatamente 19h03. Vamos começar. Bom, para quem me conhece, eu sou o rei da corrida. Para quem não me conhece, eu também sou o rei da corrida. Então, eu sou corredor e estou treinando a metodologia, o MAF. Hoje, como vocês sabem, é para falar sobre o MAF, um pouquinho do que é, qual que é a nossa experiência. E já vou apresentar para vocês, que todo mundo já conhece, o mito da corrida aqui, ó, André Milani. E aí, professor, se apresenta para nós aí. Bom, mito, nada disso de mito. Boa noite a todos, né? Para quem não me conhece, sou André Milani, treinador, né, da Percurso Livre, junto com a minha sócia Inês, e nós já temos essa assessoria há 5 anos, né? Estamos indo para o 6º ano agora final de outubro. E, enfim, trabalhamos com a corrida de rua, né? Desde o iniciante até os maratonistas. Então, são vários níveis de corredores que nós temos no nosso grupo. E agora, por esses tempos, a partir do ano passado, a gente iniciou a fazer um treinamento por frequência cardíaca, que é esse MAF, né? Essa metodologia é de um americano chamado Phil Maffetone, tá? Que consiste em fazer o treinamento na frequência cardíaca aeróbia, estritamente aeróbia, certo? Então, hoje a gente vai passar as informações do que se trata, como funciona e trocar uma ideia. Se tiverem alguma dúvida, né? A gente vai respondendo. Vou passar minha experiência também como treinador. Também estou fazendo essa metodologia, assim como o Reinaldo está treinando da mesma forma por frequência cardíaca. Ok? Então, vamos lá. Eu vou passar um pouquinho do porquê que eu entrei para treinar pelo MAF. Foi o seguinte, eu fiquei um ano inteiro sem conseguir correr, e nesse um ano eu não treinei direito, mas quem é atleta sabe, né? Quando você fica sem treinar, o desempenho é outro, mas a fome é de atleta ainda. E acabou que eu subi bastante de peso, eu não conseguiria voltar a treinar numa intensidade alta igual eu treinava antes. Eu treinava em 2017, 2018, correndo aí a pace de 5,7, 5,10. E depois que eu voltei a treinar, agora no final de 2019, o melhor pace que eu fiz foi tipo 6,30, 6,40, mas com um desgaste absurdo. Eu tive que ficar 2, 3 dias sem poder treinar, porque eu não conseguia depois daquele esforço, né? Então eu falei, eu não vou conseguir voltar a treinar direito se eu ficar assim. E aí coincidiu que nessa época o André tinha comentado sobre o MAF e eu pensei em testar. É uma metodologia que, por trabalhar numa zona de frequência cardíaca mais baixa, ela tende a iniciar numa intensidade mais baixa. Então começa de cara por aí que você tem uma redução no impacto em relação à comparação de você correndo a velocidades mais altas. Então para mim foi maravilhoso, eu muito acima do peso e comecei a fazer essa metodologia que me permitiu voltar a correr. Quando eu iniciei no MAF, a minha frequência cardíaca de aeróbio estava ficando adequada para correr num ritmo de 9,20 mais ou menos. Então o pace de 9,20 é quase uma caminhada acelerada já dá isso aí. E hoje que eu comecei propriamente dito assim a correr. Então hoje, depois de 2, 3 meses treinando, já estou correndo aí pace de 7,30, 7,40. Mas e aí, professor, por que você recomenda para o aluno que está começando o MAF? Então, esse tipo de treinamento, essa metodologia, ela realmente trabalha, né, uma frequência mais baixa, frequência aeróbia, e, né, para explicar para vocês aí qual que é essa fórmula utilizada para chegar nessa frequência. Então você pega 180 menos a sua idade, vai dar um resultado. Um exemplo, Reinaldo
Tá com o quê? 20 quantos anos, Renato? 24. 24. Aí você pega 180 menos 24, vai dar 156, é isso? Isso. É isso, né? E aí, esse resultado vai ser o valor da frequência cardíaca máxima que ele pode atingir. Ele não pode ultrapassar dessa frequência. E aí você joga mais 10 pontos a menos, né, de frequência e vai fazer uma zona de 10 pontos. Então, no caso, a frequência cardíaca do Reinaldo fica para 146 a 156, certo? E conforme o caso de cada um, a gente aumenta 5 pontos, tira 5 pontos do resultado, aumenta 10 ou mantém o resultado dessa fórmula aí de 180 menos a idade. E baseado nesse cálculo, você faz um protocolo de treinamento de no mínimo 12 semanas, só correndo estritamente nessa frequência. Então é de 12 a 24 semanas que a gente faz esse protocolo na aeróbio, certo? Após essas 12 semanas, dependendo do atleta, né, da prova, enfim, do condicionamento, já pode ser inseridos os treinos de intensidade, os treinos de tiros, tá? Mas com no mínimo 12 semanas de MAF, né, de frequência baixa. A tendência é você evoluir, ficar mais rápido, correndo nessa frequência baixa. Às vezes a gente não acredita muito, mas o resultado acontece. Eu também estou fazendo essa metodologia, já estou na minha 18ª semana, tá, de treinamento por frequência. Vou fazer o protocolo de 24 semanas, na verdade, iria bater com a prova de Porto Alegre, né, a maratona de Porto Alegre, mas essa situação toda aí que nós estamos passando essas provas no primeiro semestre foram canceladas, mas eu vou fazer até final de maio as 24 semanas. E a minha evolução foi bacana nesse sentido. Eu comecei a correr com pace médio de 5,40, na minha frequência máxima, né, porque eu poderia atingir de 5,40, 5,30, e atualmente já estou correndo num pace de 4,35, 4,38, pegando subida, descida, plano. Enfim, a evolução acontece. E você mantendo essa frequência, não estourando ela. Então, a sensação de esforço praticamente você não sente depois do treino feito. Como você não usa o glicogênio muscular como energia, fonte de energia, estritamente a gordura nessa metodologia de treino, então não existe o desgaste, a recuperação é muito mais rápida no pós-treino, você pode até fazer 2 sessões no mesmo dia, treinar mais vezes na semana, aí você aumenta até o volume, né? E assim, a evolução ela acontece, mas precisa ter muita paciência. Tem que ter muita paciência. A Marisa comentou aqui, ó, misericórdia, eu morro com pace 6. Então, o exemplo que o André está usando é do caso dele. Ele começou a fazer o MAF. O seu ritmo de prova, professor, correndo forte, qual que é a intensidade? 4,10? 4, uma prova, sei lá, meia maratona? Uma meia maratona é isso, 4,5, 4,10, mais ou menos, para uma meia maratona. Então Marisa, só para você não ficar sentindo que está abaixo da média, eu voltei a correr, igual eu te falei. Pace de 6, para mim, era mais difícil do que tiro. E quando eu entrei no MAF, o meu MAF, a minha frequência cardíaca, entre 146 e 156, era uma corrida de ritmo de 9. Então, um pace 9, eu estourava a minha frequência. Hoje, eu estou indo para a 15ª semana, 14ª semana. Hoje eu estou correndo com pace de 7,40. No meu treino de hoje, que eu fiz pela manhã, eu fiz 2 quilômetros abaixo de 7 minutos de pace.
Eu fiz o primeiro para 6,46 e o segundo para 6,51. Coisa que se eu tentasse fazer há 3, 4 meses, quando eu comecei o MAF, para mim ia ser um esforço absurdo. Eu ia talvez fazer 1, 2, 3 quilômetros e ter que parar de correr. Hoje eu corri 1 hora inteira, dentro da frequência, sem precisar parar, sem dor muscular, sem nada. Então, a evolução que você vai ter treinando o MAF, ela vai acontecer de acordo com a sua realidade. Então, não faz sentido para mim, hoje, tentar correr pace de 4. Não vou correr igual o André, porque o MAF dele é 4, vou fazer 4 também. Não, eu vou me quebrar e vou aposentar da corrida. Fica tranquila que dá para começar a treinar, mesmo correndo mais devagarzinho. Ó, André, a Emilene perguntou aqui, o que o senhor está procurando tanto aí? Eu estou com as anotações aqui, né, sobre o MAF, né, para a gente tiver uma pergunta, né, responder. Mas assim, turma, o que acontece? Essa metodologia, como eu falei para vocês, precisa ter muita paciência no início, porque a evolução ela não acontece logo. O meu ganho maior, a minha evolução, foi a partir da 13ª semana, que eu baixei bastante o ritmo, mantendo a frequência. E assim, eu fiz 4 testes, tá? E nesse protocolo também a gente avalia, né, a evolução por testes. Geralmente a cada 4 a 5 semanas é feito um teste, ou de 5 quilômetros ou de 8 quilômetros, dependendo do nível do corredor, né? No meu caso, meus testes são de 8 quilômetros. O meu primeiro teste foi ano passado, em dezembro. Se não me engano, foi em dezembro. E eu fiz o meu primeiro teste deu 5,5 de média, os 8 quilômetros. Esse de 5 e 5. Já o segundo, foi, por incrível que pareça, foi mais alto, deu 5,10. Porque assim, vocês têm que entender que a frequência também, ela é muito variável. Ela pode variar por vários fatores. Ou você não está bem descansado, não teve uma noite de sono boa, questão de estresse, o próprio, se você deixa para treinar para o fim do dia, a sua frequência está alterada, a questão de temperatura também faz muita diferença, treinar no calor, treinar num horário mais agradável, mais friozinho, então tudo isso influencia, tá? E aí, como eu te falei, o meu segundo teste foi 5 segundos a mais, né? Aí você dá aquela desanimada, falou, caramba, será que tá funcionando esse negócio aí? Mas enfim, eu persisti, né? Eu falei, não, vou manter até o final, vou fazer as 24 semanas e vamos ver o resultado. Aí, como eu falei, que né, o meu terceiro teste foi na 12ª semana, já foi para 4,45 de média, então praticamente foram 20 segundos que eu baixei, certo? E agora, semana passada, eu fiz meu 4º teste, na 17ª semana, e baixou mais ainda, aí deu média de 4,27 de pace os 8 quilômetros. Então é sinal que está dando certo, né, esse treino por frequência. Mas nem todos têm essa paciência de começar, né, num ritmo um pouco acima da sua corrida, porque é um ritmo que você não está acostumado a correr. É bem mais leve, né, no início. Achei 2 perguntas aqui bem interessantes, André. A primeira é a seguinte: o que é esse treino? O que é esse treino? O que é esse treino? Esse treino, ele é baseado na frequência cardíaca e na frequência cardíaca aeróbia, certo? Então, ele é uma fórmula, como eu falei, de repente acho que ela não pegou essa fórmula no início, né? É feito um cálculo em cima de 180 menos a idade. Tá? Então, se a pessoa tem 30 anos, 180 menos 30 vai dar 50. Então, 150, né? Então, a frequência cardíaca máxima dela é 150, ela não pode estourar acima de 150 batidas por minuto. Tá? E esse tipo de treinamento aeróbio, você usa praticamente 100%
da gordura corporal como fonte de energia. Então não tem um desgaste muscular, você não termina com cansaço muscular, aquela dor muscular depois, né, que dá dos treinos. A recuperação é muito mais rápida, como eu já falei, né? Você pode correr por mais tempo nessa frequência baixa. Então, para quem que é nosso caso, que faz corridas de longa distância, né, a maioria 21 quilômetros, até os 10 quilômetros, mais maratona, enfim, atividade de endurance, né, por muito tempo. Então, você desgasta muito menos o seu corpo, né, as suas articulações, o impacto é menor, porque não tem a intensidade, não tem os tiros. Tá? Então, assim, acho que pode até ficar de dúvida, é como que funciona o treinamento. Você tem aquela faixa de frequência cardíaca ali, um limite superior, um limite inferior, que você vai treinar durante o tempo do seu treino inteiro dentro dela. Você não pode ficar nem abaixo nem acima, né, se mantendo o tempo todo naquela zona de treinamento. Tem a outra pergunta aqui, que 3 pessoas fizeram igual, que é: de onde veio essa metodologia? Ou então, de onde vem esse método? Bom, o método ele foi desenvolvido pelo professor doutor, né? Phil Maffetone. E foi comprovado, o maior expoente do Maffetone é o Mark Allen, que foi, até hoje, se eu não me engano, o maior campeão do Ironman, que em 1986, foi em 86, que ele quebrou o recorde da maratona do Ironman treinando com essa metodologia. Então, o professor Phil Maffetone desenvolveu, ao longo do tempo foram se aprimorando, e hoje tem uma grande parte dos atletas aí que trabalham o triatlo ou as provas de endurance treinam por essa metodologia, justamente por causa desse desgaste que é reduzido e o atleta fica mais eficiente. Então a ideia é treinar eficiência, porque não adianta ele pegar um ritmo, começar a correr muito forte e no meio da prova não conseguir sustentar por causa de dor, de fadiga, e essa metodologia vem em cima disso. É até uma maneira de você se livrar um pouco dessa dependência de todos aqueles aparatos de gel, carboidrato com tantos quilômetros e tal, porque normalmente quem pratica, quem está dentro do MAF, consegue fazer o treino inteiro sem ter que suplementar carboidratos, correto, André? Perfeito. É uma das propostas também dos benefícios, né, que eu acho que são excelentes, é que você correndo nessa frequência baixa, você não tem necessidade de repor o carboidrato, geralmente o gel que a gente usa, né, no intratreino, porque você não está usando glicogênio muscular, você usa estritamente a gordura. Inclusive, eu faço todos os meus treinos em jejum. Todos os meus treinos são feitos em jejum. Então, nunca passei mal, nunca desmaiei, vi estrelinhas e corro 2 horas direto, só com água mesmo, certo? Água e uma cápsula de sal, às vezes até um isotônico para repor os sais. Mas, claro, cada um tem o seu condicionamento, tem o seu tempo já de treinamento. É preciso ser feita uma adaptação, né, para correr em jejum. Não vai começar do nada correndo em jejum, mas se você fizer o teste correndo uma frequência cardíaca baixa nessa fórmula aí, provavelmente não vai acontecer nada demais com você não vai passar mal. E assim, a ideia principal do MAF é maravilhosa, porque imagina, você treinar sem desgaste físico, correndo por mais tempo, correndo mais vezes na semana, você evoluir para correr mais rápido e sem ter que gastar R$1 milhão com gel. Vamos quebrar a empresa do Carbogel. É mais ou menos isso, né? Você fica livre dessas questões, né? Do pré-treino, do intratreino e até do pós. Porque como você não... A recuperação ela é bem rápida, né? Você não sente dolorido, não sente aquela dor muscular. Também não vejo assim necessidade de um pós-treino, certo? Mas isso é muito individual, tá? Não é... Cada um tem
a sua observação a respeito disso, de usar ou não, mas realmente nessa frequência baixa, não vejo necessidade alguma de suplementação, tá? Pelo contrário, você acaba pegando confiança e quando vê está correndo mais de 1 hora, tranquilamente. Essa é a ideia, né? O esforço, o desgaste muscular, ele não acontece. O César Borges mandou uma pergunta aqui, ó. Como o treino... Cezinha? Onde você vê as perguntas aí? Elas aparecem nas mensagens do lado aqui, você clica na tela e arrasta para baixo ou para cima, você vai conseguindo acompanhar. Olha aqui, ó. Pergunta para o André, como segue o treino após o período de MAF? Depois se coloca os treinos de tiro, continua o uso de frequência ou aí o parâmetro é ritmo? Então, após você fazer esse protocolo de no mínimo 12 semanas, né, nessa frequência aí, nessa zona aeróbia, Tá, deu uma travada. Trabalhar tiro intervalado, tiro longo, tiro curto, pode ser feito. E nos treinos que você fizer, o treino mais leve, a rodagem, no caso, você continua fazendo dentro da frequência, mantendo dentro da frequência. Tá? Então, você não vai ficar pro resto da vida correndo nessa frequência. Pode correr? Pode. Você pode correr assim pro resto da vida dessa maneira. Com certeza a sua longevidade na corrida vai ser muito grande, porque você não vai ter muito desgaste, né, dos tiros, das intensidades. Mas depois, né, de no mínimo 12 semanas, a gente pode inserir dentro da planilha, né, de treinos de tiros. Pode ser feito sim, o protocolo ele fala sobre essa questão também, essa metodologia. Tem uma pergunta do Thiago Jaques aqui, ó. Meu pace é 3,26. Como eu faço para baixar para 2,42 do BQL? Então, olha, 3,26 é um baita pace, né? Só que assim, normalmente o corredor que corre com essa velocidade toda tem todo um conjunto de fatores, que é um peso excelente para a corrida dele, uma capacidade de força, de potência absurda e uma técnica de corrida maravilhosa. Então, assim, o ideal seria fazer uma programação de treinamento para tentar ajustar todos esses parâmetros aí, ver como é que está o peso, ver como é que está... Mas eu acho que não deve estar alto, você está correndo com 3,26 de pace, né? Mas agora 2,42 do BQL é uma meta audaciosa, viu? Esses são já atletas de ponta, né? Atletas profissionais, então é outro caso. Eles não treinam nessa frequência baixa, assim, a maior parte da planilha deles, né? Realmente eles trabalham bastante intensidade. Um atleta desses aí, para ficar nessa frequência do MAF, eu acredito que o pace deles é na casa confortável, para eles é 3,45 a 4,10, nessa faixa é o confortável deles. Provavelmente deve ficar nessa frequência aí. Tá, a Cassilene perguntou aqui para você, André. Você consegue medir o ritmo só com o relógio ou está usando fita de frequência cardíaca? Então, é verdade, boa pergunta, a gente acabou não falando. Para fazer esse treinamento é necessário ter, né, um relógio que tenha o frequencímetro, né, ou tem relógios que tem no pulso, outros relógios têm a fita, né, peitoral para marcar os batimentos. Então, o treino é baseado em cima dos batimentos, né, dessa zona do MAF, do cálculo feito, e por tempo. Também esqueci de falar, é feito por tempo, não é feito por distância. Então, você vai esquecer o pace e vai esquecer a distância. Você vai treinar por tempo e pela frequência. Mas é necessário ter o sensor do cardio, né? A fita, a princípio, ela é mais fidedigna, né? A fita. Então, mas não dá muita diferença do pulso, não.
para quem tem um relógio que marca no pulso, e é mais prático também, né? Porque você não, a fita às vezes incomoda, né? A fita peitoral. Mas é necessário ter um frequencímetro, né? Independente da marca do relógio, tem que ter o frequencímetro para você ver ali a frequência alvo. Se por acaso não deu problema no seu relógio, ou você não tem frequencímetro no início, você vai treinar por sensação de esforço, tá? Então, a sensação de esforço é o seguinte, você vai treinar, e se você estiver respirando apenas pelo nariz, sem puxar o ar pela boca, é sinal que você está numa zona aeróbia. A partir do momento que você ficar mais ofegante e precisar respirar pela boca, assim, pode ser que você já esteja saindo da zona aeróbia, entrando na anaeróbia. Então, a sensação de esforço é uma sensação leve, né? Leve, fácil, uma corrida fácil, uma corrida leve. Pode chegar a ser moderada assim também. Mas começou a ficar mais ofegante, não consegue conversar durante o treino, durante a corrida, é sinal que está fora estourou já a sua frequência aeróbia. Aqui, o Rodrigo Cancelski perguntou aqui, ó. Se você fizer aniversário na semana do seu teste, você pode manter a frequência da idade atual? Pode manter. Não tem problema não, dá um bônus de 1 ponto, né? Pode manter, sem problema nenhum. Perfeito. Eu tava rindo, ó, ele perguntou aqui embaixo, tá rindo por quê? Cara, eu tava rindo exatamente da sua pergunta, Rodrigo. Que eu fiquei pensando, você querendo roubar 1 ponto já. Não vai fazer muita diferença esse 1 ponto. E para você fazer esse treinamento, turma, de preferência que você consiga manter perto do limite superior a tua frequência. Se a tua frequência deu 150, né, o máximo, então a tua zona de treino é de 140 a 150. Você tem que fazer, de preferência, todo o treino próximo a 150. Então, 148, 47, e que a média do teu treino no final fique próximo ao limite superior. Tá? Tem uma pergunta aqui. Vai falar. Quando você percebe que está estourando já a frequência, vai pegar uma subida, e a frequência já está subindo, evita sair muito dela, porque depois para baixar ela demora um pouco, então ela fica muito instável. Dependendo do caso, do condicionamento do corredor, ele vai ter que caminhar também para baixar a frequência. Então fica um caminho e corre. Então, o ideal é você sair num ritmo mais tranquilo, mais leve, e vai acompanhando a sua frequência subir, chegando próximo ali do teu máximo, aí você tenta manter naquele ritmo. Tem uma pergunta da Ana Cibele aqui que eu vou responder pela minha experiência com o MAF. Olha só. Para baixar a frequência, o ideal seria andar ou diminuir a corrida? Então, pelo que eu entendi é o seguinte, está correndo ali, está fazendo o seu treino do MAF, e aí no meio do treino sua frequência estourou, passou da zona do MAF. Bom, no começo, a redução na velocidade vai ter que ser mais notável, vai ter que ser maior. Então, se você estava correndo ali a pace de, por exemplo, 6 e estourou a frequência, você vai ter que ir para um pace de 6,30, 6,40 para ela voltar. Quando você for ficando mais condicionada, melhorando o seu condicionamento cardíaco, o que vai acontecer é que você não vai ter que reduzir tanto. Então, se você já está numa velocidade muito baixa, um pace alto, pace de 8, de 9, normalmente você vai ter que caminhar assim para a frequência voltar a encaixar. Mas agora, caso você já esteja condicionada, o condicionamento já melhorou bastante, o que acontecia, por exemplo, comigo, na 13ª semana, eu estava correndo ali pace de 7,40, a frequência estourava, eu baixava para 7,50, já voltava. Então era uma mudança sutil no ritmo que já encaixava de novo. Então isso vai depender de acordo também do seu condicionamento. Olha aqui, a Milene perguntou, ouvi falar que colocar o leitor na parte interna do pulso é melhor. O que você acha, André? Olha, eu não vejo diferença, dá para testar. Eu acho que não vai dar muita diferença, não. Já corri com o leitor no pulso, né, na parte interna,
e na parte normal, né, parte externa, e não deu muita alteração, não. Às vezes o relógio, né, o Garmin que seja, dá problema ali no frequência. Às vezes acontece. E se você vê que subiu muito a tua frequência, você está tranquilo ali, está fazendo o treino e tal, não está sentindo o esforço, né, o cansaço, você desconsidera ali aquela frequência. E faz por sensação de esforço até voltar o reloginho voltar a funcionar. Mas raramente dá problema, né? Mas acontece, às vezes acontece sim de alterar o sensor ali do relógio. Olha só, a Cassilene perguntou aqui. E gordura, queima igual para quem está buscando emagrecer? Bom, pelo que eu tenho visto da minha experiência, o MAF, para quem está focado em perder gordura, é uma opção incrível. Não vou dizer que é a melhor, porque, como eu já comentei em outros posts, até na última live que eu participei com o Correndo Juntos, para emagrecer, a regra é déficit calórico e alimentação de qualidade. O cara tem que ter uma alimentação de qualidade e gastar mais do que consome. Só que uma vez que você está fazendo um treino que predominantemente vai gastar gordura, se você já faz um déficit calórico, já se alimenta bem, descansa bem, treina bem e consome muito mais gordura no seu treino, em teoria, e para mim tem funcionado, você eliminar muito mais gordura do que se não estivesse treinando dentro dessa frequência. Eu comecei o processo de emagrecimento em janeiro e, como eu falei, de lá para cá eu tirei 10 quilos e desses 10 quilos, um pouco mais do que 8 quilos foram de gordura. Então, para mim está funcionando. Só ajustar a alimentação aí, procura um nutricionista top e faz o MAF que você emagrece. Mais perguntas aqui, ó. Correr com música clássica ou de ritmo lento ajuda a manter a frequência mais amena? A pergunta é do Ricardo Akva. Olha só, Ricardo, boa pergunta. A questão é que eu não corro com música, né, cara? Então não posso te falar se tem alguma coisa a ver você correr com uma música mais tranquila ou um rock, né? Pode ser que altere, cara. Você se empolgue ali, dependendo do ritmo da música ou do estilo dela, pode ser, mas eu acho que não sei se afeta muito. É que eu não corro com música, então não posso passar essa experiência de correr com música. Claro que quem corre com música tem a sua playlist que dá um gás ali, né? Dependendo do momento da prova ali, ajuda, né? Então, se é para manter a frequência, de repente um playlist mais tranquilo, mais de música clássica, assim, pode ser que ajude a não subir também, né? Mas o que vai determinar é a sua intensidade mesmo, né? É respeitar ali a frequência. A minha frequência ela sobe porque eu tenho um aplicativo de streaming de áudio, só que não é pago, então quando eu tô correndo aí no meio do treino e entra um anúncio, já estoura meu MAF, porque eu fico bravo já. Mas aqui, ó, mais perguntas, ó. O Pepe Loches perguntou aqui, como é feito o cálculo da frequência? Acho que ele não estava quando o senhor falou. Repete para nós rapidão, professor. Cálculo da frequência para o MAF? Então, o cálculo, a fórmula é 180 menos a sua idade, certo? E aí tem alguns fatores que para acrescentar mais ponto ou tirar mais ponto. Um exemplo, se você treina há mais de 2 anos, não teve lesão, treina diariamente, não, tem o seu treino, uma sequência, né, durante 2 anos, você acrescenta mais 5 pontos no resultado, tá? Se você está voltando de lesão, ou ficou muito tempo parado, mais de 1 ano, você pega esse resultado de 180 menos a sua idade e subtrai 5 pontos, certo? Se você treina há 1 ano já e não está tendo nenhum tipo de lesão, está conseguindo fazer seus treinos, você mantém o resultado da frequência desse cálculo, 180 menos a idade. Tá?
pessoas acima de 65 anos, o resultado, né, você acrescenta mais 10 pontos. Para quem tem acima de 65 anos, você acrescenta mais 10 pontos no resultado desse cálculo de 180 menos a idade. Ok? Tá, algumas variáveis que podem mudar muito a sua frequência do MAF são temperatura, acho que alguém comentou de altimetria, temperatura, ganho de elevação, o cansaço acumulado. Então, por exemplo, se você corre todos os dias às 5 da manhã, você acorda ali com 100% da sua energia e já treina. Se você trabalhar o dia inteiro, viver o dia inteiro e depois for correr, isso já pode dar uma diferença notável no seu MAF. Mas assim, para mim, acho que o Ricardo também comentou isso, o maior vilão de todos para o MAF é o sol. Se eu estou correndo num trecho, por exemplo, ali no Parque dos Poderes, onde eu pego bastante sombra, dentro da frequência cardíaca, no mesmo pace, e eu corro 200, 300 metros em um trecho também plano, sem mudar a altura, sem mudar nada, que eu tô no sol, a minha frequência sobe. Então, assim, para mim isso é muito sensível. Quem está treinando aí, o que vocês acham? Também sentem isso ou não? Mais um resumo sobre o MAF, mais ou menos. Então, a proposta do MAF é o seguinte, é você começar a treinar de maneira mais confortável, reduzir o estresse do treino, reduzir o desgaste, reduzir o impacto, ganhar condicionamento, melhorar o seu condicionamento cardiorrespiratório, correr mais veloz, ser mais eficiente. Então, sem esforço. Já imaginou correr mais rápido, sofrendo menos? Essa é a ideia principal do MAF. E tem uma pergunta aqui, André, sobre conciliar. Você consegue conciliar o MAF com outro tipo de treinamento? Sim, pode ser feito outro tipo de treinamento. Agora, por exemplo, se você está fazendo treinamento de fortalecimento na academia, ou um funcional, ou uma bike, ou outro tipo de aeróbio, você, se tiver nessa base de no mínimo 12 semanas, tem que ficar também nessa frequência alvo. Você não pode estourar ela, senão vai atrapalhar na evolução do objetivo, né? Que é você trabalhar o teu cardiorrespiratório, a tua zona aeróbia. Então, se você está fazendo fortalecimento, uma musculação, você não pode também estourar, fazer muito intenso e fazer com a frequência cardíaca lá em cima. Né? No mínimo 12 semanas. Tem que manter qualquer atividade física que você for feita, de preferência, que fique nessa frequência aí do aeróbia do MAF. Mas pode ser feito sim. E o legal é que o MAF, como a gente falou, ele é uma metodologia de treinamento por frequência cardíaca. Então você não precisa correr para fazer MAF. Eu, por exemplo, teve épocas que eu não conseguia correr, que eu já estava no MAF, eu tinha 30 minutos de treino para fazer, eu fui pular corda, a frequência cardíaca eu programei para ficar na mesma do MAF na corrida, o treino foi maravilhoso, não atrapalhou meu desempenho quando eu voltei a correr. Eu não tinha perdido condicionamento, pelo contrário, eu tinha melhorado meu condicionamento, isso praticando só o treinamento de pular corda, dentro da frequência cardíaca do MAF. Então, para quem nada, você pode nadar no MAF, você pode pedalar no MAF, correr no MAF, ou caminhar, dependendo do condicionamento, e isso aí não vai te atrapalhar. Então, você consegue treinar o seu MAF sem estar estritamente falando de corrida. Tem aqui, perfeito, é isso André, mesmo. André, no começo do treino, posso ir subindo a frequência gradual ou já tenho que entrar na zona da frequência? Não, é até melhor você ir subindo gradualmente para evitar dela já estourar no início. Então é melhor que seja feito dessa maneira. Principalmente quem está iniciando o processo, quem está nas primeiras semanas, que ainda não pegou a manha do teu cardio do jeito, né? Dos batimentos. Então é melhor começar mais leve, aí você vai vendo a frequência subindo aos poucos,
chegou próximo ao seu limite superior ali da tua frequência alvo, aí você tenta manter o máximo possível. Se você sai muito forte no início, já para atingir a frequência alvo, provavelmente você já vai estourar ela, e aí depois desequilibra muito. Aí para você voltar a ficar mais constante, a frequência ela demora mais, para quem está iniciando. Mas à medida que for passando as semanas você vai pegando a manha do teu coração. Então você viu que ela estourou um pouquinho, você reduz um pouco a intensidade, ele já entra na frequência. Já entra, ele começa a ficar mais contínua a tua frequência, ela não altera muito. Fica uma linha assim, sem muito alto e baixo. Tem uma outra pergunta do Pablo Rodrigo, que é o seguinte: ir subindo a partir de quanto? Tem um mínimo, ficar sem fôlego? Essa eu vou responder da minha experiência, que é o seguinte, já juntando com a outra pergunta. Eu sempre aquecia, eu fazia um aquecimento ali de 5 minutinhos, ou uma caminhada, ou um trotezinho bem leve, antes de começar o MAF. E aí o que acontecia era o seguinte, eu aquecia até a minha frequência entrar na zona do meu MAF, que era 146, 147 ali, e aí começava o treino. E aconteceu que eu comecei a iniciar os treinos sem fazer esse aquecimento, mas correndo numa frequência abaixo do MAF. Por quê? Porque com o volume acumulado, a sua percepção do esforço vai aumentar. Então, mesmo que você esteja correndo em uma velocidade abaixo do que é o seu MAF, a tendência é a sua frequência ir subindo lentamente até que ela entra. Hoje, eu fiz um treino que hoje foi o meu melhor treino. Eu fiz um pace de 7,40 em 1 hora de MAF. Deu acho que 7 km e pouquinho, quase 8 km. E aí, só comparando, hoje eu comecei a correr com uma frequência cardíaca de 118 no pace do meu MAF ali. 8 e pouquinho, 7,50. Como eu me senti muito bem, eu fui acelerando gradualmente, até que a frequência começasse a subir e encaixasse no MAF. E os primeiros 2 quilômetros eu fiz abaixo de 7, eu fiz 6,46, 6,51. Agora, comparando com outro treino que eu realizei algumas semanas atrás, eu pensei assim, hoje eu vou sair para correr e já vou correr no MAF, vou começar a correr para entrar no MAF. Soltei o relógio e comecei a correr. O que aconteceu foi insano. Eu não sei se foi o meu relógio, se foi alguma coisa, ou se foi o que aconteceu comigo por causa do condicionamento mesmo, que é o seguinte, eu comecei a correr e a frequência não subia, falei, vou correr mais forte até ela começar a subir. E pasmem, o primeiro quilômetro eu fiz para 4,27, o segundo para 5,40 e no meio do terceiro eu estourei. Quebrou meu treino. Então eu comecei a correr ali e fui acelerando. Eu fiz a milha para 4,50 de pace, um pace absurdamente forte. Quando deu 2,8 km, quase 3, pum, estourou. Mas não estourou tipo de 160, que já é acima do meu MAF. Ela estourou para 190. E aí o meu treino inteiro, do quilômetro 2 para frente, eu fiz um corre, caminha. Corre, caminha. Porque mesmo que eu corresse a pace de 8, a frequência estourava. Então eu tinha que caminhar um monte até ela baixar, correr devagarzinho. No fim das contas, o treino inteiro ficou numa média acima do que se eu começasse devagar. Então não vale a pena começar direto forte. Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo, porque você acaba descontrolando o teu coração. Ele sai do proposto ali, depois para recuperar é muito difícil. Então é melhor subir gradativamente o ritmo aí para manter a frequência ali próximo. E geralmente é normal os primeiros quilômetros serem mais rápidos, se você vai fazer num local plano, né? Porque tem isso, influencia, a altimetria influencia, se você pega uma subida, você vai baixar o ritmo, uma descida também, você também acaba correndo mais rápido. Então, são vários os fatores, né, que acabam alterando essa frequência. Eu acabei esquecendo de falar sobre o teste, né? O teste, ele tem que ser feito
num local plano, tá? Num local plano, ou uma pista, né, de atletismo, ou numas retas que você sabe que é plano para você fazer um ida e volta, e de preferência sempre no mesmo período. Se você fez o teste pela manhã, o próximo teste, né, os demais tem que ser feitos também pela manhã, para evitar essa diferença de horário, né, questão da temperatura também. Então, como eu falei, o teste ele é de ou 5 quilômetros ou 8 quilômetros, depende do nível do corredor, uma dessas duas distâncias. Daí a gente vai fazendo essa comparação, a cada 4 a 5 semanas é feito esse teste, no mesmo local e também no mesmo período, para ver a evolução. Então, olha só, pessoal, a gente já alcançou aqui quase 50 minutos. Vamos só dar umas considerações finais, encerrar a live, agradecer a todo mundo. E seguinte, só para deixar o pessoal que está fazendo o MAF mais tranquilo, é o seguinte, começo é lento, começo vai ser difícil mesmo você manter a sua cabeça, né, nesse treino. Eu, que corria a pace de 5:10, 5:15, comecei a correr pace de 9, fui fazer um treino, passou uma menina empurrando um carrinho de neném por mim, ela passou andando rápido e eu estava correndo. Então, você tem que deixar de lado o orgulho, tem que ter consciência de que vai passar gente por você sim, né? Eu até costumei brincar com o pessoal aqui, ó, vai passar o cara correndo com o cachorro, vai passar o cara de skate, de patinete, vai passar todo mundo vai te passar. A senhorinha caminhando, mas calma que com o tempo vai melhorar. André, muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que participou. Se quiser falar Perfeito, mais alguma coisa isso aí. é essa é a ideia. Se alguém tiver mais alguma dúvida sobre essa questão, sobre essa metodologia, pode entrar em contato, né? Ou pela Percurso Livre, né? Nossa assessoria, @Percurso Livre, ou pelo Reinaldo também, ou pelo próprio Bonito 21K, depois eles transferem as questões, né? Mas realmente é uma metodologia que precisa ter muita paciência e acreditar no processo. E a evolução vai acontecer, tá? E espero que a gente tenha tirado aí a maioria das dúvidas, esclarecido essa maneira de correr, essa metodologia de treinamento, né? Me desculpe aí no início essa questão aí do Instagram, que é a primeira vez que eu faço isso, essa live, mas aos poucos eu vou pegando o jeito. O Reinaldo já está mais experiente nisso aí, deu uma força aí. Ok? Então, boa noite a todos e ficamos à disposição aí para maiores esclarecimentos. Segue a gente lá no Instagram, @Percurso Livre, o Instagram do André, e @Rei da Corrida com Y. Valeu, qualquer dúvida é só entrar em contato. Muito obrigado a todos. Tchau. Boa noite a todos.